A paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus, queridos, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos. Quero aqui também saudar a pastora Helena, pastor Rafael, que está ali em São Paulo, que Deus abençoe. Os demais pastores e as pastoras que estão aqui à minha retaguarda, agradecer a Deus por esse convite de estarmos mais um dia para nos ministrar a palavra de Deus. Aproveitar que estamos de pé, abre a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo de número 22. E a parte A do versículo 1, livro de 2 Reis, capítulo de número 22, e o verso 1, a parte A. Nos diz assim a palavra do Senhor: E tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Glória a Deus, até aí, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto de muita importância, e eu quero nesta noite trazer uma palavra ao coração da igreja, subordinada a um tema: a frustração do passado não pode tirar o seu futuro. Observando que os dias atuais, e a Bíblia se cumprindo, têm sido por certo os piores dias para se viver, principalmente aqueles que têm ministérios, pastores, as pastoras, aqueles que têm envolvimento na obra de Deus. Mas, observando não só esse texto, mas a história, dentro da história desta família nesta noite, para ter uma palavra ao teu coração, nós encontramos um dos reis de Israel da época, Ezequias, capítulo 19, capítulo 20, 21 e 22, nos traz a história de uma família. A Bíblia diz que Ezequias ele passou a ser rei de Israel e ele começou a trabalhar, a restaurar o templo, depois que ele pega o reinado na mão de Oséias, que o rei fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Deus ele nunca quis entregar esse domínio a homem nenhum. Porém, a Bíblia diz que depois que Deus concede, por pedido do homem, o rei de Israel passar para a mão de Saul, veio Davi e veio Salomão. Salomão ele constrói um templo, e a primeira recomendação de Deus a Salomão foi que aquele lugar seria lugar de adoração ao Deus de Israel. Ele disse: olha, este lugar será para sempre lugar de adoração. Passou-se os dias, o povo, os reis que entraram depois de Salomão, começou a grande guerra por erros humanos, principalmente daquele homem por nome Salomão, e divide o reino. Porém, a guerra em Israel ela continuou. Dentro desta guerra, querido, observamos que os inimigos ele passou a atuar para destruir a nação de Israel. Não simplesmente porque era o propósito de Deus a nação ser destruída, mas como castigo de Deus para um homem, ou os homens que tinham entrado em desobediência. Deus estabeleceu a Salomão que aquele lugar seria lugar de adoração ao único Deus. Porém, os reis que passaram, a Bíblia diz que fizeram o que era maus aos olhos do Senhor. Mas o reino cai na mão de Ezequias, e Ezequias repara o templo, começa a observar o que tinha dentro do templo, porque o primeiro passo para Deus se manifestar é a reparação do ambiente. O ambiente, lugar de adoração, precisa estar preparado para receber esta adoração. E observando que Ezequias ele faz uma limpeza no templo, e passou-se os dias, e o inimigo observando, diante de todas as guerras que tinha tido em Israel, por a desobediência do povo, a Bíblia diz que Deus dá oportunidade a Ezequias lutar contra os inimigos da Síria na época. Senaqueribe entra em ação para destruir o povo de Israel. Porém, o rei Ezequias ele estava tudo como a Bíblia nos ensinava para ele. Observando isso, passou-se os dias, queridos, e por algum motivo,
houve uma guerra com a Síria e Ezequias. E a Bíblia diz que enquanto Ezequias orava, pelejava, lutava, veio o anjo e destruiu 185 mil homens de uma nação. O povo de Israel era um grupo resumido, porém estava debaixo das mãos de um Deus forte. Isso nos dava garantia que o reino de Israel seria protegido. Mas a Bíblia diz que um certo dia, Ezequias, depois de ter vencido, Ezequias ter vencido porque o rei era Ezequias, e foi através das ações de Ezequias que Deus se manifesta e envia o anjo para vencer os assírios. Observe uma coisa, dentro desse contexto, eu vejo um homem que teve uma grande dedicação. Quando começou, Ezequias teve uma grande dedicação quando começou, mas a vaidade entrou no seu coração depois de ter vencido os assírios. E a Bíblia diz que ele concede um erro. Erro esse que poderia ter destruído a nação de Israel. Ezequias, depois de a nação assíria ter sido destruída, de todo aquele povo ter sido morto, a Bíblia diz que Ezequias permite que os babilônicos entrem disfarçadamente dentro do templo, o lugar que tinha os tesouros escondidos, e ele, por vaidade, falo por vaidade porque, querido, o homem em si, ele tem a tendência de chamar o poder para ele. E quando ele tinha esse título, que ele tinha vencido os assírios, eles imaginou. Observe que dentro do reino espiritual, o homem precisa ter estratégia para identificar quem são de fato os seus inimigos. O povo, agora, os babilônicos, vai disfarçadamente, e Ezequias permite que ele entre no templo. E observe tudo o que tinha ali dentro. Ele não estava imaginando, Ezequias, que não era permitido. Ali era o lugar do povo de Deus adorar ao nome de Jesus. E mediante isso aí, querido, a Bíblia diz que Ezequias adoece. Deus leva o mensageiro, Isaías, dá os dias de vida a Ezequias, mas esse Ezequias morreu. E por hierarquia, o seu filho ia reinar em seu lugar. E a Bíblia diz que Manassés agora ele assume o lugar de Ezequias. E entre todos os homens que passou no rei de Israel, Manassés foi um dos piores da história. E dentro desse contexto eu vejo, a Bíblia diz que Manassés, até os seus próprios filhos sacrificaram no templo. Observe que por permitir o erro de um homem do passado, estava agora destruindo o futuro de uma própria família. O erro de ter permitido o inimigo entrar dentro da casa para observar o que estava acontecendo, o que tinha lá, ou seja, minar os pontos fracos da nação, leva um povo a se corromper. A mensagem, querido, nesta noite, para eu chegar no texto que eu quero pregar nesta noite, Manassés, ele agora começa a descumprir tudo o que Deus falou com Salomão depois de alguns anos. Observe que Deus falou com Salomão: olha, aqui é lugar de adoração, não aceito nada, outro Deus, aqui é o Deus de Israel. Mas no dia de Manassés, querido, lá já havia estátua de ídolos dentro do templo do Senhor. E aí o diabo já estava pelo meio, traçando o plano, aonde enganou alguém que era escolhido da nação de Israel para dominar o povo, para sacrificar os seus próprios filhos. Aonde foi? Ou com quem Manassés aprendeu que sacrificaria criança, seus filhos, a Deus? Não era esse o costume de Israel. Primeiro que isso aí era um voto satânico. E por ele ter desobedecido a Deus, Satanás tinha entrado para destruir a família. Mas mediante isso aí, a Bíblia diz que Manassés também morre.
seu filho reina no seu lugar. E a Bíblia diz que ele reina, Amon reina por 2 anos. E o próprio povo matou ele. E agora eu entro na mensagem. Entra um menino, o filho de Amon, por nome Josias. Ele tinha 8 anos de idade. Mas conta a história que o povo matou Amon com permissão de todo o povo que estava ali, pelas idolatrias, por tudo que estava acontecendo ali dentro. Não era para melhorar a situação de Israel, era para dominar o menino, para mandar no reino, para manusear a criança. Mas dentro desse contexto eu vejo algo lindo. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias olha e diz: não, eu não tenho capacidade. Disse: olha, eu te chamei dentro do ventre. O passado podia destruir a vida deste menino, mas o Deus de Israel tinha uma promessa para ele, e ele não ia morrer. Ele não ia ser manuseado por ninguém. E a Bíblia diz que este menino, ele passa a assumir o reino. Observe, querido, não tem explicação humana para um menino de 8 anos de idade ser o rei de uma cidade tão grande. Não tinha explicação. Primeiro, que era inexperiente, não tem estrutura. O seu emocional não vai aguentar as pancadas, querido. Deus chamou a criança, é o Deus que capacita, é o Deus que dá estrutura, é o Deus que dá as coordenadas, é o Deus que orienta. Mas uma das coisas que me chama a atenção dentro desse contexto é que todas as crianças de Israel, eles eram ensinados até os 5 anos de idade da história de Gênesis até os profetas. As crianças de 5 anos, eles já conheciam o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele já conhecia como eram as regras, ele sabia como era que sacrificava, ele sabia o que foi que seus pais tinham praticado. Este menino tinha tudo para ser acabado ali, para ser manuseado por alguém. Mas diante do projeto de Deus, Deus tinha algo para o povo através de Josias. Diante da frustração dos seus pais, dos seus avós, ele agora estava somente ele e Deus. E a Bíblia diz que ele começa a observar o que ia ser feito. O que nos chama a atenção, querido, é que uma responsabilidade como essa que Josias recebeu, uma pessoa de 60 anos fica alegre e tem às vezes os pés tremem quando se encontra diante de uma oportunidade como essa. Como? Qual foi a reação de uma criança para estar agora tomando conta de uma nação corrompida, olhando para o Torá, olhando para o que Deus falou com Salomão, olhando para tudo aquilo que os seus pais passaram, o que ouviram do povo, e observando o tempo corrompido? Que autoridade tem uma criança de 8 anos para falar com uma pessoa já de cabelo branco? Que autoridade tem uma criança para mexer em algo que estava lá por baixo dos panos acontecendo, ninguém podia fazer nada? Mas diante do mundo espiritual, há uma autoridade excelente para cuidar. Diante de um mundo espiritual, querido, não está contando com tamanho, com idade, com cor, com raça, não. Quando Deus chama, Ele nos dá a autoridade, a graça, a sabedoria. Alguém olhava para o tempo e estava tudo errado. Olhava para a situação e o povo imaginava: esta família vai dar continuidade às perversidades. Tantas coisas ruins já aconteceu aqui com esta família. Mas graças a Deus, que o sangue que corria nas veias desse homem, ou deste menino, não foi correr nas veias do seu pai, do seu avô. Não! Deus tinha algo diferente para marcar a história de Israel através de uma criança. E eu quero nessa noite, querido, abrir um parênteses para essa mensagem, para mim e para você. Quem sabe a frustração do passado, da sua casa, da igreja que você passou, de onde você veio, tem tirado o futuro ou o presente da sua vida.
Jesus nesta noite quer entrar neste ambiente para quebrar todas essas barreiras e dizer para você que o projeto de Deus é maior do que a frustração do passado. Quantos estão em depressão hoje por a frustração do passado, por não ter conseguido fazer o que ele imaginou fazer, porque alguém apontou o passado da sua casa. Mas Jesus nesta noite está neste ambiente para quebrar tudo isso aí e dizer para você: o projeto de Deus na tua vida é maior do que a frustração que aconteceu no passado. E Josias agora se encontra diante de uma situação parece complicada, parece difícil, parece impossível. Mas a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. A Bíblia diz que ele passa 8 anos reinando. E depois de 8 anos, ele trabalhando, observando o que estava acontecendo. Um certo dia havia um homem que era um dos chefes, que estava ali no templo, cuidando do templo, porque a reforma começou novamente, que o seu bisavô fez. Agora começa a reforma novamente. E os irmãos sabem disso. Reforma, tem coisa que você imagina que não vai quebrar, mas vai. Você começa a mexer em estrutura que você imaginou que nunca ia chegar lá. E este menino, na época com 16 anos de idade, porque foi 8 anos depois do seu reinado, um certo dia ele ouve uma mensagem de um dos seus chefes da casa. Disse: encontramos um livro. Observe, querido, que o livro não estava perdido fora do templo, estava dentro do templo. O livro de regra de Deus. E a Bíblia diz que quando acontece isso aí é o passo para Deus começar a fazer o que ele queria fazer no tempo de Israel. Quando ele acha o livro, observe, um adolescente de 16 anos. Os pais dele não ensinou a ele que a nação tinha costume de procurar os profetas, consultar os profetas, mas ele aprendeu. Porque Amon não ensinou isso a ele porque ele não transgressou. Manassés também não, que era pior do que Amon. Pior ainda. Então ele olha e diz: não, procura aí o profeta. Procura aí o profeta, porque eu preciso saber qual é o passo daqui para frente que eu vou dar. A Bíblia diz que logo lembraram, tem uma profetisa por nome Uda. Traga ela até aqui. Queridos, observe uma coisa: um primeiro passo para uma igreja ser bem sucedida é dar ouvido aos profetas. Porque é dos profetas que vem a palavra. A igreja que honra os seus profetas, as suas lideranças, é uma igreja bem sucedida. Se tem um problema hoje em nosso meio, no país, no dia que estamos vivendo, é porque o povo não está dando ouvido aos profetas. Quando dá ouvido aos profetas, tem revelação. Quando dá ouvido aos profetas, tem cura. E essa cura que precisa acontecer das frustrações do passado, somente o profeta pode revelar. Ouça isso: a cura das frustrações só pode ser curada aonde tem profeta. Porque o profeta é que revela o oculto e o escondido. Josias era o rei. A função dele não era revelar ao povo, era coordenar aquilo que estava à sua vista. Mas lá tinha o profeta, e tinha a profetisa Uda. Procura ela, porque ele não tinha prática. Observe, este mesmo Josias, 16 anos, os pais dele, os avós dele, não ensinaram como proceder com o livro da lei. Entenda isso. Este menino não aprendeu dentro do seu lar como proceder com o livro da lei. Eu quero nesta noite trazer ao teu coração: você tem o livro da lei na tua mão, na tua casa. Ensina os teus em casa a seguir o livro desta lei. Ensina os teus em casa a seguir este livro da lei.
Isso aí não vai, por não ensinar, deixar de Deus usar os seus profetas. Não vai deixar a igreja acabar como alguns dizem, não. Porque Deus ainda tem reservados homens e mulheres que não se dobraram diante de Baal, que não colocaram nos altares do Senhor deuses estranhos. Ainda tem um separado. Mas você pode frustrar o ministério de alguém, frustrar a história de alguém, por não ensinar o livro da lei dentro da sua casa. E eu quero trazer nesta noite um lembrete para mim e para você. Eu prego uma palavra que nunca mudou. Quando eu entrei, Jesus me encontrou, não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou, perdido no mundo. Eu aprendi que esta palavra ela não muda. Mas o evangelho que estamos vendo parece que a palavra está mudando todos os dias. Cada profeta tem uma Bíblia diferente da outra. E cada um tem a sua interpretação. Observe uma coisa, a doutrina é uma só. A doutrina é a palavra, a regra é a mesma. Ela não muda. E parece que estamos mudando, mas eu quero trazer, querido, só lembrar para mim e para você, nós estamos acostumados a ouvir tantas pessoas que ontem era sua referência, hoje já não é mais. Tantos homens que ontem era rei, mas hoje é apenas mais um no meio da multidão. Porque não tem a palavra como referência, não deu ouvido aos profetas. Era o rei. Ele, olhando aos olhos, mandava. Ele disse, não, aqui não é a minha área, chama a profetisa, porque ela vai me dar a orientação, o que é que eu vou fazer da agora para frente. Enquanto foi a reforma manual da construção, o rei mandava, mas quando foi na reforma espiritual, ei, tem alguém que manda aí, chama a profetisa, porque eu preciso ter dela a orientação daquele que vem do alto para eu prosseguir esse trabalho. Identifique qual é a tua batalha, qual é a tua área, em quem você atua, o que é que você vai fazer para você continuar tendo uma vida de sucesso aqui na terra. Porque às vezes ficamos pelo caminho porque colocamos a nossa confiança em alguém que você imaginava. Esse é o melhor homem da terra. Essa é a melhor mulher de melhores exemplos. Quando você vê os erros, você agora caiu junto. Mas nesta noite Jesus Cristo nos trouxe aqui para alertar eu e você. Nós temos uma palavra que não vai mudar dia nenhum. Jesus veio e disse, olha, vou morrer, mas não vou ficar morto. Ao terceiro dia vou ressuscitar. E ninguém vai mudar. Estão querendo mudar por aí. Estão querendo mudar esta lei, mas a lei que foi jogada no templo e abandonada por Manassés, por Amon e por outros reis que passou, o menino encontrou. Pode alguém abandonar, você não pode abandonar. Pode alguém jogar de lado e esquecer. O trabalho está bonito, o povo está crescendo, a igreja está crescendo, mas tem o livro da lei como regra de fé? Se tiver o livro da lei como regra de fé, aí você está tratando de tudo aquilo do passado que às vezes nos corrói, que às vezes nos traz prejuízo, que às vezes nos traz uma angústia em nosso coração. Mas Jesus nesta noite quer trazer uma palavra de refúgio ao teu coração. Não deixe que nada disso venha trazer para você tristeza. Tenha este livro da lei como algo precioso para você. E a Bíblia diz que agora este menino senta diante do seu trono. Observe, uma cadeira, um trono, não pode mudar quem a pessoa é. Uma posição não pode tirar quem você é. E observe, querido, o que tem acontecido nos dias atuais é isso. Uma cadeira diferente, uma posição diferente, tira a minha personalidade. E o rei estava ali e disse, olha, traga ela para cá. Sentou com ela e os seus amigos, os homens que estavam ali trabalhando, disse, ei, revela tudo o que precisa para mim, porque eu preciso tratar agora. O que estava perdido foi achado. Agora eu preciso seguir um caminho de prosperidade. Eu preciso seguir um caminho. Quando Deus chamou Josué, ele recomendou, Josué, medita neste livro. Quando ele chamou Moisés, ele fez a mesma coisa. Todos que ele chamou, ele teve recomendação deste livro. E este livro não tem sido mais, para muitas pessoas nos dias atuais, para muitas lideranças, como regra de fé.
O seu regime interno vale mais do que a palavra que é a estrutura da igreja. Toda organização tem seu regime interno, tem seu estatuto, mas o estatuto que Deus falou com Salomão, disse: olha, o templo do Senhor, lugar de adoração, essa palavra tem que estar lá. E Josias ouve aquela mulher, e ele pega para si, e ele começa a tratar de algo, querido. Você já imaginou? Um menino diante de uma situação complicada, um país, um povo que estava no lugar de estar Deus, tinha imagem. Observe, querido, o lugar de sacrifício tinha sido queimado criança, filho do próprio homem que dizia ser rei. Estava banalizado, querido. A coisa estava feia, mas como poderia? Mas eu quero nesta noite, querido, só lembrar uma coisa para a nossa mente, para o nosso coração, porque somos seres humanos e todo dia essa palavra precisa ser lembrada para nós. Aonde há a ministração da palavra, há possibilidade de conversão de almas. Aonde há a ministração da palavra, há possibilidade das feridas ser saradas. E a igreja, ela precisa ser sarada dos traumas. A igreja precisa ser sarada de tantas frustrações. Os ministérios precisam ser sarados de tantas frustrações que enfrentamos. E nós pensamos, será que a igreja vai acabar? Não vai não. Não vai não. Deus ainda tem, quando Elias olhou no meio daquela frustração que ele passou, disse: olha, acabou, ficou só eu. Deus disse para ele: ei, a tua frustração, a tua dificuldade faz tu enxergar somente tu. Mas tem ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ele está dizendo: a frustração não vai parar o meu trabalho. A frustração do seu ministério não pode parar o ministério de outros. A frustração do teu casamento não pode impedir o casamento de outros. A frustração, agora dentro desse contexto, há uma possibilidade de recuperação. E a recuperação está em tuas mãos, a lei do Senhor. O livro foi achado. O povo imaginava: não tem mais solução. O que vamos fazer? Aí o rei se levanta e diz: ei, está aqui agora o rolo, o livro que vai nos dar guia para as nossas vidas, está agora nas minhas mãos. Observe uma coisa: estas reformas que ocorrem e construção de grandes templos que está acontecendo, e observando que a mídia tem preocupado em propagar os grandes templos. É tudo bom, Ezequias fez, mas a prosperidade veio quando ele achou o livro. A prosperidade de Deus veio quando ele achou o livro. O primeiro ponto foi achar o livro. O segundo foi convidar o profeta. Convidou a profeta. A profetisa chega. Entende isso aqui? Porque isso aqui, querido, tem sido atropelado por nós, por a igreja brasileira. Os homens e mulheres de Deus têm sido desrespeitados. Antigamente, quando você ouvia falar em um pastor, você tinha uma ideia na mente de cabelo grisalho, um homem de respeito. Hoje, quando se fala de pastor, pensa em ladrão. Os valores têm sido invertidos. Mas nós precisamos conhecer a Bíblia, porque Paulo escreveu dizendo que no meio desses haveria homens amantes de si mesmo, homens gananciosos. Ele não tirou do meio, disse: no meio desses, aconselhando um jovem pastor na época, por nome Timóteo, ele disse: olha, no meio dos homens que você vai liderar, Timóteo, lá tem ladrão, lá tem homem amante de si mesmo, lá tem de todo tipo. Mas não queira parar não, sabe por quê? Porque há um dia que vai ser separado os lobos do meio das ovelhas. Porque tem ladrão, você não pode ficar frustrado, dizer que acabou, que não vai mais na igreja, que vai deixar Jesus. Porque a tua vida não pode parar porque alguém errou. Quem é
guiado por profeta, porque o profeta é a porta-voz de Deus. E o porta-voz de Deus não vai falar mentira para ninguém. Eu estou falando de profeta. Não estou falando de mentiroso, de falso, de enganador. Estou falando de profeta. Profeta guia o seu rebanho com a voz daquele que o criou. Aleluias. Profeta guia o rebanho com a voz daquele que o criou. Profeta não anda falando qualquer coisa para enganar o povo, para se beneficiar. Não! Profeta é porta-voz de Deus. Ele abre esse livro e tem uma profecia. Os valores têm sido investidos. Esse profeta que eu estou falando não é do dom de profecia. Eu estou falando do profeta, do pastor, da pastora, do homem de Deus, que transmite essa palavra. Quando abre a palavra, é a verdadeira profecia. Só que esse termo tem sido invertido. Tem faltado pregação da palavra, mas tem que ter a profecia verbal. E a Bíblia ensina qual é o tempo de cada uma delas. E quando Deus precisa usar para a edificação do seu povo. E a profecia, o profeta aqui, que a profetisa olha para o menino e imagina: estou desta idade, mas eu nunca vi um rei fazer isso aqui. Porque já tinha se passado 52 anos do reinado de Ezequias, de Manassés, e agora mais 2 anos. Por certo, ela não tinha tanta idade para ver o rei convidar ela. Ela estava sendo desonrada e o povo de Deus estava perecendo. Enquanto desonra os profetas, o povo perece. Enquanto desonra os profetas, o povo perece. E nós imaginamos como está a nossa igreja. Nós precisamos lembrar de uma coisa: você é um profeta de Deus. E profeta de Deus tem o seu lugar. Não se preocupe com quem não lhe honra. Porque haverá um dia que aquele Deus que te chamou te convidar ao teu lugar para você fazer a função que ele te chamou. Era o rei. Ele podia simplesmente pegar o livro e mandar qualquer um ler, mas ele sabia que a função dele não era essa. O que eu quero abrir um parênteses nessa noite para entrar em algo aqui, querido, para marcar as nossas vidas. O pastor tem a sua organização e cada um tem a sua função. É uma junção. Se eu faltar um dedo desta mão, eu tenho dificuldade em palpar qualquer coisa. Se cortar um dedo desse aqui, eu não vou morrer. O corpo vai continuar sendo o corpo, mas falta alguma coisa. Eu estou tratando de algo espiritual. O ministério, ele precisa ter essa conjuntura. Pastor tem o seu lugar, o profeta tem o seu lugar, o porteiro tem o seu lugar. E quando está tudo no lugar certo, aí a prosperidade de Deus chega. As frustrações são saradas. Queridos, nós temos profissionais em todas as áreas. Nós temos dentro de uma igreja, de um ambiente, profissionais em todas as áreas. Agora precisa do rei e do profeta para ordenar cada um no seu lugar, para ter prosperidade. E as feridas sejam saradas. Os traumas sejam curados. Porque às vezes você está com a ferramenta na mão, o remédio, e não está sabendo curar a ferida de quem está doente. Vamos analisar um pouco, querido, a vida de um rei. Ali estava 2 pontos. O primeiro ponto, ele repara o templo. Tira os ídolos do templo, volta para fora. E passou anos, 8 anos. Eu quero nesta noite, querido, lembrar o teu coração. Tem coisas em nossas vidas que não é do dia para o outro. Se converteu, veio à igreja, está no ministério, mas tem coisa que precisa ser trabalhado. Todos os dias nós precisamos ser trabalhado pelo profissional, o Espírito Santo. Para ser trabalhado, para tirar os traumas. Você já percebeu que a maioria das pessoas que entram em depressão é trauma do passado? Quando chega diante do psicólogo que começa a conversar, começa a chorar.
Porque está por dentro, corroendo, trazendo tristeza, angústia. E vai tirando as forças, tirando o desejo de viver. Quando vê, está dentro de um quarto trancado. E infelizmente 80% das pessoas que têm depressão são de trauma do passado. E tratando de ministério tem sido isso também. Quantos pastores que eram para estar pregando hoje já não está mais? Por quê? Porque o rei e o profeta não usou o livro da lei para sarar as feridas. Porque o profeta, o rei não convidou o profeta para revelar o livro da lei. Observe uma coisa: se tem doente, tem alguém são, preparado por Deus para curar as feridas. E eu quero nesta noite, querido, abrir a tua mente, a nossa mente, para identificar algo. Todos os problemas que tem aqui dentro, Deus tem alguém aqui preparado para cuidar desses problemas. Observe isso. Aqui, dentro deste ambiente, nesta noite, tem pessoas suficientes para ajudar a curar as feridas de outros, dos que estão aqui e os que estão lá fora. Agora precisa de algo, querido. É você entender que você foi chamado para desenrolar este rolo. Porque esse rolo é o que cura. Este rolo aqui, esta palavra, é a que traz a cura para a depressão. É a que traz a cura para tudo aquilo que vem destruir a vida humana. É a profecia que está em nossas mãos. Se você convidou, o rei te chamou e te deu a palavra. Ou seja, lá era a profetisa Uda que revelou. Aqui é a Bíblia que você tem na sua casa. Que talvez nem sempre vai ser quando o pastor está pregando, quando a pastora está pregando. Mas quando você chega em casa achando, acabou, você abre a Bíblia. Aí a profecia está diante de você para te curar. Mas eu te pergunto nesta noite. Qual é o teu tempo que temos? Nosso tempo que temos diante da profecia. Observe isso. Que a nossa doença está porque não estamos usando o livro da profecia. Eu estou falando isso e começa por mim, por nós aqui em cima. Este tempo que nós temos para tantas coisas. E a Bíblia não é mentirosa, ela diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Se ela diz que há tempo para todas as coisas, nós precisamos saber usar o tempo. Você não pode ficar 24 horas na Bíblia, porque você vai ficar com a mente fraca. Mas você tem que ter a noção que o teu guia é isso aqui, ó. Você pode brincar, você pode passear, você pode se divertir, você pode trabalhar, dormir, fazer o que você quiser, mas tem que ser guiado por essa profecia. Senão será mais um para ficar pelo caminho. O povo estava lá passando muitos anos sofrendo. Com os altares, no meio do altar onde foi separado para adoração a Deus, tinha ídolos. Se você analisar, voltar um pouco a história dos reis, a Bíblia diz que Acabe com Jezabel, eles trouxeram os deuses de Jezabel. Não só foi um, não, foi vários. E no meio do altar, lugar de adoração, ele colocou os balaíns, as figuras de Deus e de outras nações, coisa que Deus abominou. Agora eu te pergunto, nós nos nossos dias atuais, será que nós temos alguns deuses ou ídolos que às vezes nós não percebemos, porque a Bíblia diz que o próprio Satanás vem com um sapatinho de lã, ou seja, sutil, para pisar e você não perceber. E às vezes isso acontece conosco, mas nesta noite é um momento de reflexão, não é mensagem de pula-pula, de grita, não. É a palavra de Deus, é a profecia de Deus para nós. É a profecia de Deus para nós. Irmãos, eu passei por um processo que era para não estar mais nos púlpitos da igreja. Se eu fosse olhar o olho humano. E eu afirmo hoje, neste dia 21, que eu estou pregando hoje com mais segurança do que antes. Eu afirmo hoje para esta igreja
que eu estou pregando hoje com mais segurança do que antes. Não estou frustrado. Sabe por quê? Com todas as fraquezas que tenho, eu ainda tenho este livro da lei como meu guia. Quando eu não vi ninguém, nem rei e nem profeta, para me ajudar, eu tinha na minha casa minha filha e minha esposa e esta palavra. E ela me garante, eu estou pregando com segurança. E às vezes o processo que nos leva para refletir o passado é para você tirar o projeto do futuro da sua vida e você não percebe. Você não percebe porque o homem vale o que tem. Quem é você? Qual é o tamanho da sua igreja? Aí esse é o valor seu. Mas quando ele pega, ele coloca lá no vale, na caverna, não tem valor nenhum. Está lá, não tem nada. Mas diante desta palavra, não é assim. Diante da palavra que o rei achou dentro do templo, não estava fora, observe. Estava dentro do templo, perdida. Estão na igreja, estão nos altares, mas não tem a profecia. E o que vai acontecer com isso, querido? Não queira tirar, colocar a mão onde não deve, porque tem um dono desta obra. E a Bíblia diz, querido, que um dia ele vai fazer a separação. Você já viu porque o próprio Jesus recomendou que não arrancasse o joio do meio do trigo? Eu sei que a maioria de vocês sabe, ou todos, que o trigo, a raiz dele é para baixo e o joio é na artificial. Se arrancar o trigo, o joio, ele vai conseguir amarrar no trigo e vir junto. Não queira tirar que você acha que não é, porque tem o dono da obra e ele tem a hora certa de tirar, porque ele sabe como tirar. Aleluia. Há uma diferença. Observe que o trigo também tem a mesma baginha que tem o joio, mas a base do trigo tem fruto e a do joio é murcha, não tem nada. Parece que é, se não tiver discernimento, você vê, é ali uma roça de trigo. E quando você vai colher, você vê que não tem nada por dentro, até tem aparência. E o que eu quero chegar, querido, é que diante da situação de Israel era rei, Manassés era um rei. Ezequias teve suas falhas, mas foi um rei. Amon era rei também. Vestia as mesmas vestes, sentava no mesmo lugar, mas não tinha a mesma atitude. Observe, sentava na mesma cadeira, mas não tinha o mesmo rolo. Não tinha a mesma palavra. Mediante o tempo, querido, eu falei antes aqui, que esta palavra ela nunca mudou. A mesma palavra que foi falada lá no princípio, entregada a Salomão, quando Deus se manifesta lá naquela grande inauguração, foi o que estava lá perdido dentro do templo, diante de todos os reis que passaram. Observe, dos 19, 41 reis que passou Israel, depois dos 3. Observe que algum deles, quem foi que leu o rolo lá em Israel? Dos 2 reinos. Observe de tantos homens, passou 21, 19 em outro. E observe quem foi o homem que leu esta palavra. Foi Josias. Foi o menino. Observe, querido, que dentro desse contexto eu observo que o menino, por ser menino, já era discriminado, inexperiente. E quem foi que disse que Deus precisa da tua experiência? Quem foi que disse que Deus precisa da experiência de homens maduro, preparado? Não. Deus precisa da sua atitude. Deus precisa do seu respeito por esta palavra. Pode ter 100 anos, pode ter 2 anos. Se tem rolo, tem prosperidade. E as feridas são saradas. Agora este menino, querido, ele se encontra ali diante daquele rei, diante daquele povo. A Bíblia diz que o povo começou a entender por quê. O rei e o profeta é suficiente para puxar a multidão. Aonde tem a palavra, a Bíblia diz que há cura, há libertação, há batismo com o Espírito Santo. Há todo o movimento que precisa ter numa igreja. Mas quem não gosta dela, por si só vai sair. Observe,
O rei não estava preocupado em perder algum no trono, porque estava acostumado com o pecado dentro do templo. Não. O rei estava preocupado que o profeta revelasse como era que tinha que proceder. A profetisa revela tudo como tinha que ser feito, e ele convida o povo para se encostar, para chegar para perto, porque agora não era mais levantar bloco. Não, agora está na torre de vigília, preparando no reino espiritual. E nós estamos vendo, querido, um reino material sendo estabelecido na terra. E quem não entende o espiritual imagina que está tudo bem. Não, só é um reino, só é uma construção, é mais uma igreja. Mas dentro do reino espiritual não tem a profecia. E se não tiver a profecia, tem ferida. E se as feridas não ser curadas, não vai viver, vai morrer. E às vezes nós pensamos, querido, o que iremos fazer? Qual é a minha atitude? A minha e a sua atitude dentro desta palavra é o que o próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Entenda uma coisa, eu analisei aqui o que fala a respeito de Jó. Quando nós conhecemos Deus de perto, nós passamos a entender quem é Deus. O homem aqui, que tem costume de uma vida devocional com Deus, cada dia que ele chega, ele se aproxima mais. Porque é um costume que você coloca. Se você orava 2 minutos, amanhã você ora 3. E a vida vai assim. Mas se parar no tempo, não estou falando aqui dizendo que oro 10 horas, 5 horas. Não, eu preciso orar, porque nós estamos vivos pela oração de outros que nos alcançou. Nós estamos de pé, porque enquanto eu estou aqui no sul da Bahia, tem alguém que ora por a minha vida. Enquanto eu estou aqui, tem alguém lá no sul do estado orando por a minha vida. E por isso que eu estou aqui. Antes de eu ir para a igreja, tinha algumas irmãs que faziam campanha de oração pela minha vida. E eu sei que cada um de vocês chegaram a este ambiente, conheceram esta palavra por esse motivo. E a igreja precisa entender isso, que esta aproximação de Deus, nós somos convidados. Quando nós entramos no reino espiritual, até queremos sair, mas nós somos convidados por Deus. Ele tira o sono de madrugada. Eu sei, eu estou falando aqui com a igreja que entende o que eu estou falando. Igreja espiritual. Note que você desejava dormir, o corpo estava cansado, mas você não consegue dormir só depois que ora. É Deus te convidando para as feridas de outro ser sarado. Observe uma coisa, e quando isso acontece, que nós estamos sarados, nós somos atingidos. Eu estava em Salvador, no sul de Salvador, e do sul da Bahia o telefone tocou. Falou com a minha esposa, há muitos anos atrás: faça uma campanha de oração para o meu esposo, que se desviou, está nas drogas. E de madrugada eu levantei para orar para aquele homem, e eu passei mal. Salvador, 300 quilômetros de Salvador, aonde a pessoa estava que eu estava orando. Aí minha esposa teve que orar por mim. Se observe o teor que há no mundo espiritual. A legião que atuava na vida daquele homem lá, eu fui atingido lá em Salvador. Isso, querido, nos traz um registro que nós precisamos estar com a nossa vida preparada a todo instante, porque tem pessoas feridas, precisando de uma cura, e a cura está em nossas mãos. A cura está em nosso joelho. A igreja brasileira precisa acordar. Nós, igreja, precisamos acordar. Não é um acordar convite do pastor, não é um acordar convite da pastora, é um acordar individual de cada um de nós. A reflexão para concluir a mensagem desta noite, para mim e para você: como está a tua ferida? E o remédio não está na mão da pastora desta igreja. O remédio não está na mão dos obreiros, o remédio está em tuas mãos. Tem algo que Deus determinou, algum desses aqui, para orar por você, você ser curado. Mas tem algo que só você e Deus vai resolver. Entenda isso. Eu estou tratando de algo espiritual. Tem algo que só eu e Deus. A minha esposa não pode entrar. A minha filha não pode entrar. São segredos de ferida oculta que precisa ser tratado.
E que nesta noite o Espírito de Deus entre na tua casa, no teu coração, na tua mente, para tratar de feridas que te machucam, de ferida que traz tristeza para a tua alma. E tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar. Isso aqui é sério. Eu não vim aqui trazer sermão para vocês, para bater em vocês, não. Eu vim trazer a mensagem de Deus para o coração da igreja. Tem pessoas que têm dificuldade de executar seu trabalho profissional porque a alma geme. A ferida não foi perdoada entre ele mesmo. Mas nesta noite o Espírito Santo, que atuou na vida de Josias com ação, dando vida à profetisa, ele estará aqui nesta noite para entrar na tua mente, no teu coração, te livrar daquele infarto, te livrar da depressão, porque ele é poderoso. Aleluias. O Espírito de Deus está tratando, queridos, de pessoas aqui nesta noite. Não comunica a ninguém. Não procura ninguém para desabafar. Mas passa a noite triste, amargurada. E imagina por que nada acontece. Jesus nesta noite, ele me trouxe aqui para te dizer. Ele estará aqui para passar o bálsamo, para curar a tua ferida, para tirar você desse calabouço. Entenda uma coisa. Tem ferida que alguém te machucou. E tem ferida que você mesmo se machucou e não te perdoa a ti mesmo. Mas o Espírito de Deus, o Espírito da cura, ele está aqui nesta noite para entrar no segredo, nas suas intimidades, para trazer a cura para a sua vida. Porque ele é poderoso. E esta palavra, ela não mente. Ela não volta vazia. Antes ela faz o que lhe apraz. Espírito de Deus, o Espírito de Deus que atua neste ambiente nesta noite, ele está trabalhando na vida de pessoas que andam para baixo, achando que tudo acabou, não tem mais jeito. Ninguém olha para ele. Jesus está na tua casa. Jesus está no teu ambiente. Jesus está no teu quarto. Ele anda contigo. Ele está ainda presente. Jesus ainda está presente. Espírito de Deus. O rebicancho rabasei andahas. Picalamancho rabahasei acas. Há momento que você olha e diz: agora vou parar, não vou mais à igreja. Picalamancho rasei cas. O Espírito de Deus está te visitando nesta noite. Picalamancho rabahas. O Espírito de Deus está indo naquele ambiente que tu nunca convidou ninguém para ir. Para tratar. Ele não vai enviar ninguém, ele vai. Que nesta noite essa palavra fique ao teu coração. Deus não me permitiu ir até essa pessoa, mas eu vim trazer uma palavra para você. E você sabe, porque você veio esse culto com esse propósito. Oh, Ramam Churiam Taras. Você veio esse culto com esse propósito. E nesta noite, Jesus, que nunca despediu os seus de mão vazia, Ele não vai deixar você sair daqui com essa ferida do passado te machucando e trazendo prejuízo para quem está no teu lado. Porque isso não traz prejuízo só para você,
Isso traz prejuízo para a tua família, os teus. Nesta noite, coloque esse rolo. Entenda uma coisa, que é poderoso para ir além daquilo que você imagina. O escritor aos Hebreus diz que ele é como uma espada de dois gumes, que ela vai até a divisão da alma, das juntas e medulas. É apta a discernir o pensamento e a intenção. Você não me conhece. E nem eu te conheço. Mas aquele que está falando através da minha boca nesta noite, ele te conhece. E sabe que as forças suas tinham se acabado. Você não tinha mais força para vir. Mas esse dia 21, Deus reservou para falar contigo, para trazer uma mensagem de vida para você. Que o Espírito de Deus continue falando sobre a vida de cada um de nós. Eu quero aqui, com permissão do pastor, nos permitiu, convidar as pessoas que ainda não são crentes, que quer dar um passo para esse Jesus, para esse Deus todo-poderoso que pregamos, e que todos nós professamos que Ele é o nosso Senhor, como Salvador da sua vida. Se você quer, vem à frente que estamos orando pela sua vida. Onde está a primeira pessoa? Dê um sinal. Tem alguém que nesta noite quer? Cadê as meninas que louvam aí, por favor? Nos ajude. Onde está a primeira pessoa que quer nesta noite servir a Deus? Com alegria, com prazer. Não é por força nem por violência. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Jesus me encontrou um dia sozinho, em um lugar deserto. E sem ninguém me convidar, eu disse, eu vou à igreja aceitar Jesus. E agora em novembro faz 25 anos que isso aconteceu. E eu não tenho nenhum arrependimento de ter vindo para Cristo e pregar uma palavra como essa. Porque Ele é poderoso. Aonde está a primeira pessoa nesta noite? Dê um sinal com a sua mão que Jesus é poderoso. Se não tem, que Deus abençoe. Mas eu quero convidar as pessoas que quiserem estar aqui na frente, que eu vou estar fazendo oração com permissão do pastor. Pode cantar, por favor. Enquanto eu convido os irmãos, irmão, pode louvar a Deus. Se alguém tem desejo de estar aqui na frente para estarmos orando, vem enquanto as irmãs estão louvando a Deus. Aqueles que quiserem. Pastor, não precisa saber da sua vida, mas somos autoridade constituída por Deus para orar sobre os enfermos e enfermos ser curados. Agora, observe o que foi lido. Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Calma, insiste. Quem quiser vir, pode vir que nós estamos orando. São Aleluia. dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja. Calma, insista, se anima. São dias pra lutar. Aleluias, glória a Deus. Vamos estar orando por essas vidas que vieram aqui. Pode dar continuidade que eu vou estar orando. Oramos, querido Deus, eterno Pai. Neste momento, ó Deus, que estamos aqui diante da Tua presença. Meu Deus, aqui está a Tua igreja. Eu não sei nem conheço a situação dos Teus filhos, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe, ó Deus, a necessidade de cada um que vieram aqui na frente, ó Pai. Que nesta noite o Senhor entre com providência nos lares. Ó Deus, que o Senhor entre com providência na sua dificuldade, ó Pai. Que eles olhem e vejam que não tem solução, mas o Senhor é o dono da solução. E nesta noite, ó Pai, que o Senhor vai em cada coração trabalhando, repreendendo todo espírito de depressão, ó Deus, todo espírito de tristeza, ó Pai. Que nesta noite seja repreendido pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Abençoa os Teus filhos, prospera espiritualmente, cura, Senhor, as enfermidades, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, eu quero dessas bênçãos que peço sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode voltar para os seus lares, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso e Santo,
Eu quero te agradecer, meu Senhor, ó Deus, por cada pessoa, meu Pai santo e justo, ó Deus, que entrou nessa live, Senhor, que está participando desse culto, cultuando a Ti, juntamente conosco. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Já eu te peço, meu Senhor, que o Senhor derrame no coração de cada um a palavra que o Senhor derramou no coração, Senhor, daquele rei tão jovem, Senhor. Derrama na vida de cada um dessa live, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela vida de cada um, pela vida dos nossos líderes que estão assistindo esse culto, por todos se colocaram à disposição para estar conosco. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus.